Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e eu tenho sempre procurado levar até vocês um agronegócio mais estendido. É o caso hoje aqui, a gente está participando de uma feira em São Paulo, a BHB Food, BHB que significa Building Health Branding, ou seja, construindo marcas mais saudáveis. E a primeira pessoa que fez uma palestra aqui hoje foi a Damares Chabuder, é isso? Damares Chabuder, ela é antropóloga e ela também é formada em gastronomia, então ela é gastróloga, tem essas duas formações. Damares, obrigado pela sua presença aqui. Imagina, obrigado pelo convite também, né? Olha, já chamou a atenção logo de cara na sua palestra, dizendo o seguinte, que o sabor não está na língua. Então, já que o sabor não está na língua, ele pergunta onde é que está o sabor. Tá na nossa cabeça aqui dentro, é um segredo muito bem guardado que a gente tem, que é o nosso cérebro, e é ele que faz toda essa leitura de sabor, né, que a nossa boca, nosso nariz capta, percebe, né, todas essas informações, e o nosso cérebro é que lê, e é ele que diz se é doce, se é salgado, se está muito doce, se está muito salgado, se está picante, né, e isso também tem influência da cultura, a forma que o nosso cérebro lê essas informações. Pois é, e aí eu queria, já indo para qual que você acha que é o impacto desta frase no nosso dia a dia? Ou seja, eu entendo que não está na língua, está na cabeça, e que papel isso tem a ver com os pecados, como a gula, etc, etc. Muito, né? Porque o nosso cérebro, ele é um cérebro que ele é volátil a todas as informações, ele é muito sensível a tudo. Então, todas essas informações que ele recebe, se ele recebe em excesso, ele é um pouquinho preguiçoso. Aí ele vai querer sempre as mesmas informações, porque fica mais fácil, né? Do que ter que ficar lendo informações novas. Então, se a gente come sempre as mesmas coisas, fast food, o nosso cérebro vai ficando um pouquinho preguiçoso, ele já conhece aquele sabor, né? E aí ele vai te pedindo cada vez mais aquilo. Então, entender como o nosso cérebro funciona e a influência da cultura, do contexto que está ao nosso redor, é o que vai ajudar a gente a entender e a mudar a nossa alimentação se for necessário, ou usar isso também, aplicar nas empresas de alimentação, também é muito útil. Na verdade, a gente precisa, então, eu estou entendendo, a gente precisa dar uma chance para o nosso cérebro, né? Dar uma chance para a gente e insistir com o nosso cérebro, né? Sim, a gente tem que ser meio teimosinho assim e insistir, porque ao mesmo tempo que ele é um pouquinho preguiçoso, ele também gosta de novas informações, sim. Porque isso também ajuda a renovar as células do nosso cérebro e deixa ele mais jovem. Entendi. Então a gente também não pode dar bobeira, não. Se ele quiser de vez em quando comer os mesmos alimentos, ok, mas estimula ele também a experimentar coisas novas, porque isso faz parte para a nossa saúde mental também. Maravilha. Escuta, eu sempre começo o Fala Carlão dizendo que ninguém nasce palestrante, nem presidente de empresa, nada. Todo mundo tem história para contar e eu queria saber a sua história. Já que nós estamos aqui no programa Fala Carlão, que é focado no público rural, já começa dizendo que você é filha de produtor, é isso mesmo? Sou. Meu pai foi produtor, ele já é aposentado, né? Mas ele é produtor de café na Zona da Mata, ali já na divisinha com o Espírito Santo. Então eu conheço todo o processo, ajudava na colheita, que antes, quando eu era criança, era um processo antigo, né? De secar no terreiro de café, já não era tão moderno quanto hoje. Mas ajudava meu pai na lavoura, e isso me influenciou a trabalhar hoje com alimentação. Vendo meu pai plantar café, plantava milho, plantava feijão, né, para consumo próprio. Então isso me influenciou muito para escolher as profissões na área da alimentação. E aonde você foi estudar? Então me conta como é que foi a sua escolha. Você estudou, você nasceu na roça, é isso? Nasci na roça. Meus pais são da roça, moram na roça até hoje. E aí, para estudar, não dava para ficar na roça. E aí meus pais falaram, se você quiser estudar, você tem que ir para Belo Horizonte. E aí, com 17 anos, eu fui para Belo Horizonte. E aí, fui correr atrás de estudar. Aí, primeiro, eu fui trabalhar como ajudante de cozinha, porque eu já sabia que queria ficar na cozinha com comida. Entendi. Até conseguir estudar gastronomia. Aí, consegui fazer faculdade de gastronomia. Estudei, fiz carreira na gastronomia, fui chefe de cozinha.
E aí, quando eu cheguei a ser chefe de cozinha, foi quando me despertou essa vontade de conhecer as origens, conhecer as culturas alimentares, né? E me ajudou a entender também o meu processo, essa influência que o café teve na minha vida para escolher trabalhar também com alimentação. E aí voltei e estudei antropologia para fazer pesquisa já em alimentação. É interessante que a antropologia acabou te esclarecendo alguns mitos, eu diria, em relação, por exemplo, à tradicional comida. A gente fala tradicional cozinha mineira. Parece que a tradicional cozinha mineira nem existe, é isso mesmo? Doeu, viu? Doeu ouvir que não existia gastronomia mineira. Foi até um sociólogo aqui de São Paulo, o Carlos Doria, e ele escreveu esse livro, que ele fez uma pesquisa, e ele viu que toda a origem da cozinha mineira, que hoje é motivo, né, de turismo, muitos pratos são tombados, são patrimônios, mas toda essa origem, toda essa construção é de São Paulo, né? E São Paulo perdeu um pouco, porque deixou isso em Minas, por conta do movimento do ouro, né, os bandeirantes, né, e aí construiu essa ideia de que a cozinha mineira, né, toda tradicional, tem toda uma história, mas na verdade é a história de São Paulo também, não é só nossa, né, é compartilhada. Deixa eu te falar, a gente vai, eu vou aproveitar, né, que a sua presença aqui no Fala Carlão, que já estamos falando de gastronomia, cultura, enfim, de antropologia, para dizer que essa semana a gente vai falar muito sobre esse tema. Então vai ser uma série aí voltada para esse tema de gastronomia, cultura. A gente vai entrevistar muita gente legal aí, vocês não perdem por esperar. Escuta, como é que você coloca essa sua experiência de vida, em primeiro lugar, de ter nascido na roça, depois de ter estudado gastronomia, estudar antropologia, como é que isso é aproveitado hoje pelo business, pelo negócio, pelas empresas? Como é que é o seu trabalho hoje? Então, a gente precisa entender o ser humano, porque a gente vende para ser humano, né? A gente busca comida, sim, para matar a fome, mas a gente também busca comida por N motivos, para a gente se socializar, para um evento de negócio como esse, que também tem várias coisas aqui para a gente degustar. Na história do ser humano, a comida está sempre presente. A nossa vida acontece através da comida. Então, a empresa, quanto mais ela entende esse comportamento, o porquê que a gente come, por exemplo, por que eu como pão de queijo? Por que eu como frango com quiabo? E não só isso, mas o significado que isso tem. Quando uma empresa usa desse recurso, ela consegue não ser invasiva com o público. Entendeu? Ela consegue ser muito mais bem aceita. Isso também facilita o marketing, porque consegue falar a mesma língua. Isso facilita o branding, porque é a gestão da imagem dessa marca. Quem faz muito isso que todo mundo conhece? Coca-Cola, Nestlé, consegue utilizar de todos esses recursos, mas não significa que é algo só acessível para eles. Então é aí que eu venho trazendo a antropologia. Primeiro, porque não é todo mundo que sabe o que é antropologia, né? Ela é uma ciência que estuda o comportamento humano, estuda a cultura, e aí existe uma linha de pesquisa que é a alimentação. Então eu atuo nela. Então trago todas essas informações e disponibilizo para a empresa. E aí, qual que é a necessidade dela? É conversar melhor? É comunicar melhor através do marketing? Então, eu auxilio conhecendo a linguagem que o público consumidor dela fala. E eu falo, ó, eles falam desse jeito, a comunicação é assim, eles usam o alimento dessa forma, porque a gente também usa os alimentos para se comunicar, né? É uma gestão de marca. Então precisa fortalecer, trazer mais símbolos para essa marca, símbolos de quê? De família, de felicidade, de união, e aí a gente vai trabalhando. A gente alinha a cultura do consumidor com a da marca. Agora aqui, para a gente fechar nossa conversa, a gente estava falando de um evento, BHB Food, que significa construindo marcas mais saudáveis. Como é que tudo isso se alinha e que futuro que você vê? Você acha que as pessoas estão caminhando para
para se alimentarem de maneira mais saudável, ou nem sempre é assim, porque às vezes a gente tem uma imagem de um produto e tal que vende uma imagem saudável, mas o produto não é saudável. E a gente tem N exemplos, eu não vou dar nem exemplos de gastronomia, mas vou dar o exemplo quando podia ter propaganda de cigarro, por exemplo. Sim. A propaganda de cigarro mostrava atletas, mostrava e o produto, e vendia um produto, um estilo de vida que não tem nada a ver com o produto. Como é que você vê isso e que futuro que você vê aí? Você acha que as pessoas estão efetivamente querendo ir para uma vida mais saudável? Olha, existem N coisas que a gente precisa tomar cuidado, tanto as empresas quanto o consumidor. Mas eu vou pontuar duas coisas aqui. Primeiro, consumidor. Existe sim um movimento de pessoas que querem, existem muitas pesquisas que comprovam, pesquisas sérias, que comprovam que sim, as pessoas querem produtos mais saudáveis, não querem também deixar de ter prazer com esse alimento, né? Tem que ter sabor, mas também querem que seja saudável. Só que então, por um outro lado, as empresas geralmente pensam assim, vou então aproveitar essa tendência, vou criar um produto e vou também, porque ele fica com medo do concorrente. Sim, claro. Né? Você não pode deixar ficar para trás. Só que aí, se ele não se preocupar do porquê que essas pessoas querem mais saúde, por que elas querem? Tem um motivo além desse? Se ele não for atrás disso, ele vai aproveitar uma onda de consumo, mas vai cair na próxima. Porque ele não entendeu os motivos que estão por trás. Vai muito além de saúde. Tem questões culturais, de comportamento. Então, se uma empresa só for aproveitar os hypes, né, que eles falam de alto consumo, de tendência de saúde, não vai conseguir se manter no mercado. Ô Damares, super obrigado, foi ótima conversa, adorei a prosa com você. De que lugar mesmo que você é? Martins Soares, é bem pequenininho, é a última cidade antes da divisa do Espírito Santo. Maravilha, eu falei aqui com a Damares Chabuber, é isso? Chabuber. É isso. E mandar um abraço pro pai dela, o seu Zé, que tá lá, que vai nos assistir com certeza, né? Vai sim, ele assiste. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e continue acompanhando essa nossa semana aqui dedicada à gastronomia, dedicada à cultura, aqui direto no seu Fala Carlão. Forte abraço a todos vocês e se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, o seu comentário e principalmente compartilhe esse vídeo com toda a sua galera. Valeu, gente. Fui!